Deu. Bem, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a presença aí da professora Fabíola de Souza, do professor Paulo Kuma, da professora Yasmin Rodrigues. Eu sou Mariana Bacarini, sou professora da Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Relações Internacionais, e coordenadora do Grupo de Teatro Político Internacionalmente, né? Um grupo de teatro que trabalha com questões políticas e sociais sensíveis por meio da arte. A gente já tem aí há uns 5 anos que esse grupo está formado, e durante a pandemia a gente vem fazendo várias palestras que discutem a arte e o ensino, a arte, né, e o teatro do oprimido, e hoje a gente conta aí com a presença dos nossos queridos palestrantes aí para falar um pouco sobre o papel da arte no ensino público. Então, queria agradecer de antemão aí a presença de vocês e apresentar a Isabela, para quem não conhece, a Isabela é nossa diretora-geral do teatro, ela é quem toca todas as burocracias e questões, aí está na frente do projeto, nossa bolsista, né, que o grupo de teatro é um projeto de extensão da universidade, e ela que vai coordenar a atividade de hoje, né? Então, queria passar a palavra para ela antes da gente iniciar aí as palestras. Bela? Oi, pessoal, boa tarde novamente para todos, todas. Como a professora Mariana já me apresentou, me chamo Isabela, sou a atual diretora do projeto de extensão Teatro Político Internacionalmente e estamos, né, tentando organizar uma série de palestras que consigam conciliar a arte e a educação e o teatro do oprimido. Então, agradecer novamente pelos 3 palestrantes terem aceitado estar aqui, a gente fica muito feliz, e também pela presença de todos. E aí, só explicando como vai funcionar, basicamente, a dinâmica dessa palestra, cada um de vocês 3 terão 20 minutos para apresentarem o trabalho de vocês, qual a relação que vocês têm com a arte, para explanarem um pouco sobre isso. E aí depois a gente abre para perguntas, abre para debate, para demais comentários. Antes da Só apresentação... é bom vocês falarem um pouquinho de vocês também, né, Bela? Isso, já ia falar isso agora. E aí, aqui a gente está fazendo um pouco diferente, né? No lugar de eu apresentar cada um de vocês, eu peço para vocês se apresentarem, falarem um pouco sobre vocês e sobre a formação de vocês. Acredito que fica mais dinâmico e até melhor para o pessoal conhecer um pouquinho cada um de vocês. Então, professora Fabíola, se quiser começar, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos e todas. Primeiro que eu agradeço ao convite, né? Estou curiosa com ele também. E como que foi que vocês, de algum modo, né, chegaram assim, para me chamar, e também um pouco ansiosa em relação a, né, de que modo a minha fala vai ser, de fato, uma colaboração, né, para esse debate, né? Então, eu sou professora do Departamento de Psicologia, sou psicóloga, né, formada pela UFPB, graduada em Psicologia pela UFPB, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e desenvolvo pesquisas no campo do desenvolvimento inicial, né, e também no campo da psicologia escolar, né. Nesse processo aí de construção do meu trabalho, eu venho fazendo algumas aproximações entre a obra do Vygotsky, algumas obras do Vygotsky, que é o meu marco teórico principal, as obras Psicologia da Arte, Imaginação e Criação na Infância e Educação Estética, do livro Educação e Psicologia Pedagógica, e algumas pesquisas e alguns projetos que eu venho desenvolvendo, tanto nas disciplinas, como também como supervisora de estágio na área escolar educacional, como também no trabalho de extensão e de pesquisa na graduação e pós-graduação, né? Então, assim, eu sou pesquisadora do GT, de Psicologia Escolar Educacional da ANPEP, que é um grupo nacional, né, que foi fundado ainda na década de 90, e que vem construindo propostas de intervenção no campo da psicologia escolar educacional, pesquisa, intervenção e reflexões contemporâneas sobre as possibilidades, né, do trabalho do psicólogo na mediação das relações, na promoção do desenvolvimento
dos atores institucionais. Então, a minha fala, de algum modo, vai estar por essas interseções aí, e agradeço o convite de vocês. E meu nome é Fabíola de Souza Braz Aquino. Quando eu vi alguma pessoa me mostrou esse card e perguntou se era eu. Eu falei, bom, sim, né? Mas é porque não estou acostumada a ninguém me chamar de Fabíola de Souza. Gostaria de fazer essa marcação porque é uma questão de identidade também, né? Então, e eu tenho assumido o meu nome completo sempre que eu posso. Então, é Fabíola de Souza Braz Aquino, porque cada nome desse tem uma importância histórica na minha vida, tá joia? Então é isso. Obrigada, professora. A gente conseguiu o seu contato, na verdade, foi indicação de uma aluna de psicologia que ela falou um pouco sobre o seu trabalho. E aí a gente resolveu fazer o convite. E aí o fato da gente ainda não ter lhe conhecido, que teve esse probleminha do nome. Não é problema nenhum, viu? É só um comentário mesmo. Ah, tá certo. Professor Paulo, agora fique à vontade para a sua apresentação. Bom, boa tarde, eu fico feliz também de, primeiro, conhecer Fabíola, né, que eu não conhecia, segundo, de estar com Yasmin, que é uma amiga mesmo, né, e uma figura doida que eu amo de paixão aí, que faz parte do projeto Universidade em Ação junto comigo, e que, inclusive, a gente está armando algumas bagunças aí em relação a mamulengos e fantoches, né, e muito feliz de estar sendo convidado pelo Internacionalmente, né, que a gente tem uma relação de algum tempo, né, e eu fico muito feliz. Eu espero, sou palhaço social, palhaço da paz, sou professor da Universidade Estadual da Paraíba do curso de Relações Internacionais, é uma coisa completamente errada, né, relações internacionais com palhaçaria, porque eu devia ser uma pessoa mais de elite, assim, mais chique, e eu não consigo, né, eu faço um esforço, mas não dá certo, então é o que saiu, né, e a gente está aqui, vamos tentar falar alguma coisa que seja útil para vocês, e vamos trocar essas figurinhas aí. Muito obrigado. Obrigada, professor. Agora, Yasmin, fica à vontade aí para se apresentar, professor. Olá, eu sou Yasmin Rodrigues da Rocha, sou professora aqui no município de João Pessoa, há uns 5 anos. Sou educadora, né, assim, nesse papel de educadora desde os 19 anos, então já faz mais de 10 anos que estou na educação. Já vi muita coisa acontecer, coisas desacontecerem, né, também. E eu estou muito feliz de estar aqui, né, para conversar com vocês sobre a arte do ensino. Atualmente eu não tenho sala de aula, eu estou na formação continuada do município, na área de matemática, que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com arte. E, enfim, eu estou aqui também para ouvir vocês, eu tive já a oportunidade de encontrar com o teatro político, já vi uma apresentação antes da pandemia, de alguns textos que eu conheço, e é isso. Vamos conversar. Eu estou aqui bem para a gente dialogar mesmo, e eu acho que as diferentes perspectivas a gente constrói coisas bem bacanas. Obrigada também, Yasmin. Obrigada também em aceitar o convite. É só para te avisar que não sei se foi só para mim, mas o áudio saiu um pouco ruim, não deu para entender tão bem algumas palavras. E aí, se tu puder usar o som do microfone ou colocar ou o som do computador, colocar o fone, acredito que fique melhor. Se quiser já testar aí para ver se deu certo. Deu certo? Tá melhor. Tá melhor.
Não? Melhorou, Yasmin. Acho que Tá tá um pouco baixinho. melhor. Tá um pouco baixo, mas tá um pouco melhor. Às vezes, Yasmin, deixa só a imagem pelo celular e o áudio, capta o áudio pelo computador. Não é isso que você tá... Você não tá com os dois? Acho. Só para... Pronto, e agora? Ok? Deu Acho que eco? tá mais baixo agora. Agora deu certo? Ou tá dando retorno? Não, agora tá pior. Da vez que você tinha colocado, estava melhor. Dei uma péssima ideia. A gente vai testando aí depois, tá certo? Acho que a gente pode começar, Bela, e aí depois a Yasmin pode ir testando também. Isso, E agora, pegou? Agora o áudio está ótimo. Deixa eu botar aqui. Isso. Assim fica bom. Tá dando eco? Não. Pronto, agora foi. Então, acho que para a gente começar a abrir início aí à fala, de fato, dos palestrantes, e dar início aí à nossa mesa, Arte e Educação, o papel da arte no ensino público. Eu vou chamar primeiro o professor Paulo, porque ele já tem um contato maior com a gente, uma experiência maior com a gente, e acho que ele vai dar um norte até para a professora Fabíola também. Então, professor Paulo, fique à vontade. Bom, muito bom, obrigado. Eu queria dizer que, na verdade, assim, eu acho que eu tenho percebido nitidamente que hoje em dia a coisa está um pouco mais simples. Mas, por exemplo, por causa, inclusive, dos movimentos afirmativos, né? Eu acho nitidamente que a dissociação de corpo de mente que acontece no meio acadêmico, né? O que é nobre e o que não é nobre, que também acontece no Ocidente, né? A gente tem deixado de considerar dessa maneira, ou seja, na verdade, nós não somos aquilo que somos porque pensamos. A gente é tudo aquilo que a gente é, né? Corpo, pulsão, desejo, racionalidade, espiritualidade, emoção. Então, a gente precisa disso tudo. Isso é constitutivo, e a gente não precisa esconder nada do que nós somos, para dizer assim, não, agora eu sou acadêmico, eu sou racional. Não, eu preciso ser tudo o que eu sou, né? E isso é fundamental, porque faz parte da expressão da nossa vida mesmo. Então, eu percebo que na minha vida, por exemplo, por alguns momentos, eu meio que escondi a arte, né, que fazia parte da minha vida desde muito pequeno, com desenho e pintura, porque eu precisava ser mais macho, mais forte, mais inteligente, racional. E isso foi horrível para mim. É como se eu tivesse cortado um pedaço de mim, né? Porque eu fui militar por um bom tempo da minha vida. Então, por isso, eu acho que, por exemplo, quando eu ouvindo um programa muito interessante, que são diversos episódios, chamado Sankofa, que fala muito da realidade da relação do Brasil com a África e a relação da escravidão. E aí tem um antropólogo e um fotógrafo que foram para a África, e um deles jogava capoeira, o fotógrafo. E ele falou que ele chegou num lugar que ele viu as pessoas brincando lá na África com o corpo, jogando, brincando na rua. E aí ele falou assim, vocês sabem, e ele achou muito parecido com capoeira. Ele falou assim, vocês sabem o que é capoeira? Eles não sabiam. Mas em 2 minutos que ele começou a se expressar com a capoeira, eles já sabiam o que era capoeira. Ou seja, na verdade, aquilo foi tão... Ele falou assim que ele não acreditou como eles aprenderam rápido, como aquilo foi absorvido por eles tão rápido, né? E eu tenho uma dificuldade enorme, por exemplo, com questões de corpo e de dança, por toda uma tradição protestante, ocidental e tudo mais, né? E eu vejo como isso é horrível, faz mal para mim como pessoa, né?
Então, o que eu tento fazer, geralmente, em sala de aula e em qualquer momento, é fazer essa integração, é esse retorno pela essa integração. Então, não é simplesmente usar a arte como uma ferramenta para o conhecimento. A arte não é um meio, a arte é tudo isto. A arte faz parte da minha vida. Então, eu não consigo me pensar sem arte. Então, a todo momento eu estou fazendo arte. Né? Então, eu tomo vinho, eu separo umas rolhas aqui, né? E eu fico cheirando depois, eu fico cheirando aqui o cheiro do vinho que ficou na rolha. Isso faz parte da estética. Eu preciso... Esse cheiro é muito bom, gente. Não sei, é bom demais. Então, você está aqui, e daí eu já estou pensando o que eu vou fazer com essa rolha, se eu vou recortar, se eu vou fazer um boneco, o que eu vou fazer com a rolha. Então, assim, eu fico pensando em arte o tempo todo, e eu fico com ferramentas na minha mão, ou papel, seja lá o que for, porque a arte, para mim, é constitutiva do ser humano. Então, ou seja, se eu vou aplicar a arte na escola pública, no ensino público, no meu caso, eu pratico a arte como palhaço em escolas públicas. A gente começou a trabalhar com a questão da palhaçaria no recreio de escolas públicas de ensino fundamental. E a gente brincava e se atracava com os meninos, com as meninas, botava eles no cangote, né? E carregava os bichinhos e fazia uma bagunça danada, fazia brincadeira de roda e tudo mais. E para algumas professoras e alguns professores aquilo era meio absurdo, porque a gente era adulto, acadêmico, universitário, e a gente estava se embolando com os moleques lá, pulando corda e tudo mais, dançando. Aí eles começaram a perceber que aquilo fazia também parte, que as crianças primeiro ficavam felizes com aquilo. E alguns professoras começaram a incorporar essa lógica dentro de sala de aula. Engraçado que com algumas professoras de ensino infantil, elas me perguntaram assim, mas como que a gente inclui o lúdico na sala de aula? Então vejam que a gente desconectou tanto o corpo e o lúdico da nossa vida, que as pessoas que trabalham com crianças pequenas, às vezes, né? E tem muita gente boa por aí, mas não sabem conectar essas duas coisas, né? Então, assim, nesse meio de caminho, por exemplo, a gente conheceu Yasmin, e nisso a gente se identifica profundamente, porque a ideia de, primeiro, o que a escola tem, quais são as habilidades que cada pessoa tem, porque não adianta eu forçar uma pessoa a ser palhaça e ela não tem essa habilidade, mas se eu conseguir fazer... Por exemplo, houve uma aluna minha de Relações Internacionais, a Rabi, ela levou o pessoal do Urso Amigo Batucada, né, o Dal Zapata, para a escola. E essa escola, Santa Ângela, essa escola tinha uma banda, né, uma banda marcial e o pessoal do corpo coreográfico. Quando ela levou o Urso Amigo Batucada, teve um menino que falou, eu sei tocar isso aí também. E o menino diz que, assim, aqueles meninos que ninguém gosta, né, que dão trabalho para as professoras e tudo mais. E ele foi lá e deu um show, fez, sabe, foi um negócio... Aí as professoras falaram assim, nossa, mas você faz isso, você devia entrar para a banda. Não, ele não devia entrar para a banda. Ele não gosta de banda. Ele gosta de maracatu, ele gosta de outra coisa. Então, acho que às vezes a gente quer formatar o tipo de arte, o tipo de expressão de cada pessoa, né? Então, por isso que, assim, eu acho que a arte faz parte da expressão, a gente pode se comunicar por meio da arte em qualquer uma das disciplinas, em qualquer uma das áreas do conhecimento, e a gente precisa procurar formas de encontrar, não só isso, mesmo na academia ou em qualquer lugar que seja, locais de expressão de arte, né? Então, é isso que é fundamental, porque quanto mais a gente abre essas possibilidades de expressão, é muito melhor, porque senão a escola fica conhecida só como aquela disputa terrível entre banda marcial e corpo coreográfico, que é muito bonito, inclusive, eu acho incrível, mas parece que a escola, às vezes, se limita a poucas atividades, né? Eu estou falando da escola
pública do ensino é fundamental, mas na universidade, então, a desconexão é enorme, é monstruosa, né? Então, eu sempre procuro, em diversas disciplinas minhas, misturar texto acadêmico com atividade física, misturar relaxamento, misturar movimento corporal, porque eu acho que isso faz com que a aula fique com outra coloração e fique com outro sentido, né? Então, se eu estou falando se cada conceito que eu fosse falar sobre de relações internacionais ou da política internacional, eu pudesse expressar de alguma maneira, de uma forma física e corporal, eu poderia ter uma lógica muito mais interessante. Lembrando sempre também que toda arte é política, né? Porque é fundamental falar isso nesse momento, que tanto nós, universitários acadêmicos, como artistas, como cultura, estamos sofrendo ataques no sentido de coibir a nossa forma de atuação. Não, a arte é política. Seja lá como eu fizer, seja lá como eu falar, a arte tem um cunho político enorme, né? Então, assim, eu agradeço, inclusive, eu estou vendo aqui a Mariana Tavares com a sua boneca, né, que a gente teve um processo enorme, né, de construção de uma palhaça dark, né, uma coisa terrível isso, inclusive, e passar por esses momentos com algumas pessoas é vivenciar coisas incríveis. Vocês não têm noção quanto eu cresço com vocês do teatro político, quanto eu cresci com Mariana, quanto eu cresço com Yasmin, né? Então é um prazer enorme estar aqui, e para mim esses contatos são extremamente belos mesmo, tá? Muito obrigado, eu vou falar isso e depois a gente vai brincando por aí. Obrigada, professor, pela fala, foi incrível. Só lembrando que no final dos três palestrantes a gente abre para comentários e para perguntas. E aí, seguindo a nossa apresentação, eu vou chamar agora a professora Fabíola para ela fazer a apresentação, fazer a fala dela. Bom, gente, boa tarde novamente. Eu vou projetar um material para sistematizar um pouquinho minha fala, porque senão eu faço idas e vindas, e eu prefiro assim, né, dessa forma, tá certo? E aí a gente vai acompanhando e depois a gente pode abrir para conversar. Eu vou comentando esse material que eu vou apresentar para vocês, mas antes eu queria fazer a leitura de um material que tem muita relação com o percurso que eu vou colocar para vocês, tá certo? Então, eu vou me dedicar, a minha fala, eu vou me dedicar a como os escritos do Vygotsky e os escritos de um determinado grupo de pesquisadoras no campo da psicologia escolar vêm impactando o meu trabalho como docente de universidade pública e como esses trabalhos vêm derivando aí para outros contextos sociais de educação, tá bom? Principalmente os espaços públicos de educação infantil e ensino fundamental, tá joia? Aí, infelizmente, eu não sei, eu acho que não vou conseguir ver vocês, mas a gente vai se falando qualquer coisa. Vocês estão vendo? Agora sim. Eu queria muito abrir a apresentação toda, mas eu não sei se eu vou conseguir passar, né? Mas, enfim, vamos lá, a gente não perder mais tempo. Então, eu queria começar com uma leitura que me impactou muito nesse processo de reflexão e de estudo. Na verdade, eu estou estudando, né? Eu com o meu grupo, tem algumas alunas minhas do grupo aqui, eu estou estudando com o meu grupo a psicologia do desenvolvimento de base histórico-cultural, e especificamente nessa parte aí, né? Nesse recorte do que eu vou falar, os escritos do Vygotsky sobre a arte, imaginação e criação. E nesse processo, eu reencontrei um livro, não é? Que é a tradução, né, da tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, né? Não sei se vocês sabem, mas essa foi a tese de doutorado do Vygotsky, que
depois se converteu no livro Psicologia da Arte, né? Então, tem uma parte dessa tradução, né, da tragédia de Hamlet, o Príncipe da Dinamarca, que me chamou muita atenção, porque eu, em 2018, eu comecei a orientar o trabalho de uma aluna minha, que agora já defendeu a tese recentemente, nessa relação entre desenvolvimento humano, arte e educação infantil. Eu vou falar isso, por isso que preciso do slide, senão eu vou e volto. Então, vamos lá. Então, essa leitura, ela vou fazer agora, ela está no meio aí desse turbilhão de coisas que eu venho estudando, né? Então, diz assim: no fechado círculo diário do tempo, na infinita cadeia de horas claras e escuras, existe uma, a mais confusa e indefinida, o limite imperceptível entre a noite e o dia. Em pleno amanhecer, existe uma hora em que a manhã já chegou, mas ainda é noite. Não existe nada de mais misterioso e incompreensível, e mais enigmático e obscuro do que essa estranha passagem da noite para o dia. A manhã chegou, mas ainda é noite. A manhã parece submersa na noite que se derrama ao redor como se flutuasse na noite. Nessa hora, que parece prolongar-se apenas por uma insignificante fração de segundo, tudo, objetos e pessoas, tem uma espécie de dupla existência ou existência desdobrada, uma noturna e uma diurna, uma na manhã e uma na noite. Nessa hora, o tempo torna-se instável e constitui uma espécie de tremedal que ameaça desmoronar. O inseguro manto do tempo parece desfiar-se, desfazer-se. Assusta a impossibilidade de exprimir o mistério singular e triste dessa hora. Como amanhã, tudo está submerso na noite, que assoma e se desenha atrás de cada faixa de penumbra. Nessa hora em que tudo vacila, impreciso e instável, não existem sombras na acepção comum da palavra. Não há reflexos obscuros de objetos iluminados lançados à terra. Mas tudo parece uma espécie de sombra. Tudo tem o seu aspecto noturno. É a hora mais aflitiva e mística. É a hora em que o tempo desmorona, em que se rasga o seu inseguro manto. É a hora em que se desvela o abismo da noite, sobre o qual ascende o mundo diurno. A hora da noite e do dia. É nessa hora que está submersa a alma do espectador e do leitor, pois é aí que a própria tragédia tem sua significação e faz-se semelhante a ela. Ambas têm uma única alma. Bom, e por aí vai, né? Ele está falando sobre a Hamlet, o príncipe da Dinamarca. E por que eu trago essa leitura? Né? Porque ela está exatamente nas minhas descobertas sobre como articular e por que a psicologia da arte de Vygotsky estaria no cerne da sua teoria ou da sua psicologia do desenvolvimento. Né? Então, é nessa seara aí, né, que eu venho, né, me constituindo como pesquisadora, como estudiosa desse autor. Não sou especialista em arte, né? Não sou uma frequentadora, né, vamos dizer assim, da arte, mas eu tenho sim as minhas preferências por algumas manifestações artísticas, né, como a música, como o cinema, né, mas gostaria apenas de dizer que eu estou estudando, não é, por essa seara e buscando aí articulações e possibilidades do trabalho do psicólogo, utilizando a arte como uma materialidade mediadora. Eu vou explicar depois o que significa isso no campo onde eu estou trabalhando. Vocês conseguem ver a segunda lâmina? Desculpe, o segundo slide. Conseguimos. Bom, então assim, não se assustem que eu não vou ler isso tudo não, é só para me situar, tá? Então, esse é um percurso, né, de pesquisa e de estudo nessa interseção entre a psicologia histórico-cultural do Vygotsky, a psicologia do desenvolvimento, que sempre foi um campo de estudo, de interesse meu, e também a arte, né? Mas aí a arte aqui não
né, da maneira, né, como uma especialista, estudiosa desse campo, né, desse universo artístico, mas como alguns elementos artísticos, pelo seu potencial de afetar, de mobilizar funções psicológicas, pode ser um elemento, um recurso, um aparato fundamental no trabalho do psicólogo. Então, bom, de onde é que partiu isso? Né? Eu acho que é importante dizer, né, que eu comecei já venho estudando Vygotsky desde a minha graduação, né, mas de uns anos para cá eu venho buscando escritos mais que tragam o autor de maneira o mais fidedigna possível em termos conceituais, em termos de suas formulações. E aí, isso por quê? Porque com essa autora, a Zoya Prestes, né, ela publicou uma tese de doutorado no Brasil sobre as traduções, que dizia, mais ou menos, o título é Quando Não É Quase a Mesma Coisa, exatamente contestando algumas das obras do Vygotsky, da tradução que era feita de algumas obras do Vygotsky, as repercussões disso para a compreensão do autor, e a partir dessa tese da Zoya Prestes, eu começo também, isso me inquieta, e eu começo a buscar quem no Brasil vinha fazendo essas traduções e trazendo aí da maneira mais aproximada possível as ideias desse autor. Então, eu encontrei esse dossiê, Vygotsky, na revista Psico-USP, né, 2010, e foi fundamental para mim na inserção no GT de Psicologia Escolar Educacional da ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisadores de Pós-Graduação em Psicologia, e foi exatamente, né, nas produções da professora Vera Trevisan de Souza, que é essa Souza aí que eu estou citando, né, que coordena o PROSPED, né, que é um grupo de pesquisa da PUC de Campinas. A professora Vera Trevisan é membro do GT, que veio aí toda essa foi se construindo e vem se construindo, né? Eu ainda estou construindo isso com o meu grupo, a ideia, né, a defesa, né, da utilização da arte como instrumento mediador das relações entre os sujeitos do coletivo da escola, né, e aí uma série de outras produções da professora Vera, mas eu gostaria de marcar dessa leitura que eu fiz há pouco, desse texto, né, como foi importante o acesso a esse artigo do professor Fernando Gonzalez Rey, né, que o artigo é em inglês, mas a tradução é Psicologia da Arte de Vygotsky, seu texto fundacional e ainda inexplorado. E aí, eu estava procurando, como orientadora, né, da tese de Vanessa também, essas relações e como fazer essas relações no texto de tese dela, que intitulou-se Psicologia Histórico-Cultural, Arte e Desenvolvimento Humano, Contribuições para a Prática de Profissionais de Educação Infantil. A Vanessa defendeu a tese agora em abril, e dessa tese ela também produziu um livreto falando um pouco sobre da importância, né, da utilização da arte nas práticas pedagógicas desde dos primeiros anos da educação básica e educação infantil. Então, esses textos, né, o texto de Van der Waals, né, foi a leitura desse texto que me trouxe para essa leitura que eu fiz no início da minha apresentação, e também o texto de Gonzalez Rey, que tem me dado aí um norte, né, para exatamente compreender, né, e me localizar nessa discussão entre as contribuições da psicologia da arte para compreender o desenvolvimento humano e para também subsidiar o trabalho do psicólogo escolar, né, supervisora de estágio na área escolar. Então, como eu já falei, né, o marco teórico central é a psicologia histórico-cultural de Vygotsky, e também autores contemporâneos brasileiros, latinos, né, marcadamente, que vêm resgatando e buscando fazer traduções e explorar essa teoria da maneira mais fidedigna possível. Então, essa discussão que eu estou fazendo aqui para vocês, esse compartilhar dessas reflexões, eles estão tanto nas minhas experiências de estágio supervisionado, eu mostro alguns materiais que a gente vem ensaiando, né, e introduzindo, como também eu falei para vocês a tese de doutorado de Vanessa, acho que foi um assim, que começou em 2018, mas que foi assim muito importante para impulsionar
né, esse processo, mas antes disso eu já comecei a fazer em sala de aula alguns ensaios, principalmente a partir das leituras dos textos de pesquisa e intervenção da professora Vera Trevisan de Souza, da PUC de Campinas. Então, é fundamental dizer de onde, sempre, né, de onde que a gente está extraindo, né, essas reflexões e também de onde partiu isso. Então, tanto dos textos do Vygotsky, mas como professora eu já vinha fazendo alguns ensaios em sala de aula, utilizando algumas o que elas chamam de materialidades mediadoras, né? Também no meu trabalho de extensão, eu coordeno um curso de extensão direcionado a psicólogos escolares do município de João Pessoa e cidades circunvizinhas desde 2016, aqui vinculado ao departamento de psicologia, e também a gente faz alguns ensaios, né, assim, de utilizar alguns elementos estéticos na monitoria, e atualmente eu estou orientando um TCC de uma aluna minha, que eu acho que ela está aqui, a Rafaela Gomes, que é sobre a questão dos contos infantis como um elemento fundamental, né? Não somente o conto, mas assim, a arte, a vivência estética na educação infantil, e o foco da Rafaela é conto infantil, né? Bom, aqui eu vou tentar não me demorar muito, né? Porque eu acho importante depois ter um espaço para a gente conversar. Isso aqui foi uma das primeiras experiências, né, que eu fiz utilizando os labirintos de Escher, né, quando eu estava trabalhando um dos textos da Vera Trevisan de Souza, né, para falar sobre o trabalho do psicólogo na escola. Eu utilizei um desses labirintos, o labirinto da esquerda, mas eu trouxe mais, existem muitos outros labirintos. Eu trouxe um desses labirintos para a sala de aula, né, do curso de psicologia, para a gente falar um pouco sobre a relação entre essa imagem e a escola, né, o espaço escolar, a dinâmica escolar, as relações escolares. E aí eles liam o texto da professora, entendiam, né, por que ela estava defendendo a utilização das chamadas materialidades ou mediadoras, né, para o trabalho como um elemento importante, né, como uma estratégia importante para o trabalho do psicólogo na escola. E os alunos, eu começava a aula exibindo essa imagem para os alunos, comecei, né, no caso, exibindo essa imagem para os alunos, e eles iam exatamente atribuindo sentidos e significados, e eu mediava, provocava os alunos, né, pedindo para que eles pensassem, né, de que maneira essa imagem estaria relacionada àquilo que a gente vinha estudando sobre a escola pública, sobre o trabalho do psicólogo na escola, e a gente fazia, né, porque, veja, que é uma coisa muito importante e que o grupo da Vera sempre coloca, e que a gente sempre coloca, é a questão da intencionalidade. Né? Então, assim, a utilização de elementos estéticos no trabalho do psicólogo, na sala de aula, ou enfim, né? E tem que ter uma intencionalidade muito clara. Não é só você botar uma imagem e tudo vai magicamente acontecer, né? Ou você botar uma música no início de uma reunião com um grupo de colegas ou de professores, e que isso vai instantaneamente, né, afetar ou provocar, disparar diálogos e reflexões, enfim. Então, o uso intencional dessas materialidades. Ainda em relação à questão da sala de aula, que é muito importante colocar também, que foi uma coisa que eu acentuei também junto com os meninos na graduação, é que o nosso lugar na escola, quando a gente utiliza elementos estéticos, não é ensinar arte. Nós não vamos ensinar arte ou sermos professores de arte. Nós vamos utilizar a arte como um elemento que pode tanto fazer circular a fala, né, como também circular a emoção, como também provocar, afetar o sujeito, né, para reflexões, para ressignificações das suas experiências naqueles contextos, né? Então, eu acho importante também colocar, ainda nesse momento, que aí a arte, a produção, o produto, né, a arte enquanto manifestação, enquanto produção tipicamente humana, ela é pensada como uma produção tipicamente humana, mas porque é gestada nas relações sociais que se dão numa cultura, né, e a arte ela é produto de funções psicológicas superiores, de sujeitos que estão numa cultura. Então, esse é o viés vygotskiano, né? Então, quando o sujeito está diante de um elemento estético, produzindo a arte, né, ou vivenciando a arte,
funções psicológicas, uma série de funções psicológicas estão ali, né, mobilizando-se, né, ou mobilizadas. Então, o Vygotsky vai dizer que nós não somos meros espectadores passivos da arte, né? Quando a gente se depara quando a gente escuta uma música e que a gente sente, né, que aquela música nos transporta para o passado, ou nos coloca para o futuro, ou nos faz chorar, ou nos faz dançar, né, que já é uma outra manifestação, né, também, né, corporal, artística, estética. Diversas funções psicológicas estão ali, vamos dizer assim, interatuando, né, em interconexão, em movimento, né? Então, eu posso falar mais sobre isso depois, se vocês quiserem, mas para a gente não ficar muito tempo. Aqui foi um curso que eu dei agora no período emergencial, né? A partir da obra Imaginação e Criação na Infância. Eu dei um curso exatamente sobre essa obra do Vygotsky, né? Eu ia falando sobre imaginação, sobre criação, né? O Vygotsky vai defender que não existe um sujeito menos ou mais, né? Não existe uma não capacidade para imaginar, né? Todos nós temos essa possibilidade, né, de expandir, né, e de expressar nosso potencial criativo, mas ele vai dizer que é fundamental que os sujeitos tenham experiências diversificadas e variadas, né, que possam fazê-los criar, né? E aí eu utilizei, claro que tem todo um contexto, né, para essa imagem, eu utilizei o filme, né, O Náufrago, acho que, não sei se os mais jovens conhecem, né, mas foi um filme que fez muito sucesso, né, reassisti algumas vezes, e essa é uma cena assim, que diz muito da relação entre imaginação, emoção, pensamento, memória, né, linguagem, que são funções psicológicas, e quando quando o personagem cria uma face, né, uma face humana, a partir de um ferimento dele na mão, mais ou menos isso, e ele cria uma face humana na bola, né? E ele dá o nome de Wilson, né? E ele conversa com o Wilson, né? Wilson, né? E na hora que finalmente ele consegue, faz um dos ensaios para sair da ilha, o Wilson se distancia dele e ele não consegue mais levar o Wilson, né? E ele chora, enfim, tem todo um... E aí a gente discutiu, né, no âmbito desse filme, né, como a capacidade dele, né, como a imaginação, que é uma habilidade tipicamente humana para Vygotsky, como essa imaginação ela é capaz de produzir, né, de superação, transformação, né, ela é capaz de criar relações, né, nesse caso aí, né, e também buscar, por meio da arte, a superação, né, de dificuldades, da solidão, né, então ele criou, e também mostra como nós, seres humanos, somos essencialmente gregários, né? Somos sujeitos de relações, né? Eu também utilizei nesse curso esse filme, que eu acho que é um filme mais recente, é uma dobra no tempo, não sei se vocês assistiram, e é um filme assim, muito interessante, que dá também margem para muitas discussões, e a gente fez aí, também, dentro da obra Imaginação e Criação na Infância, a gente fez uma discussão, né, claro, amparado na literatura, porque, né, há um espaço para que as pessoas possam, né, no curso especificamente, para que as pessoas possam dizer aqui que remete, se assistiu a gente faz uma discussão, mas a gente também, como era um curso e o curso tinha um objetivo, a gente também trouxe para fazer algumas articulações com a teoria, né, com o que o Vygotsky propôs em Imaginação e Criação na Infância. Aqui foi também um outro ensaio que eu fiz, uma outra disciplina chamada Tópicos em Psicologia Educacional, que é uma disciplina da ênfase de Psicologia Educacional do nosso curso de Psicologia, e aí foi uma turma pequena, né, mas uma turma assim, muito, assim, em termos numéricos, porque é uma disciplina optativa, mas foi um momento assim, de aprendizado muito forte para mim, né, de experimentação também, então os meninos toparam, né, o projeto, né, a gente leu os textos, a gente leu Psicologia da Arte, mas também fomos para textos mais recentes, porque eu não sei se vocês conhecem o livro do Vygotsky, Psicologia da Arte, né, é um livro que realmente é preciso você ter toda uma motivação, porque ele é um livro com muitas citações a outros autores, a outras referências, né, e é preciso realmente ter muito interesse para... Né? E aí a gente fez essa leitura de Psicologia da Arte, mas a gente foi também fazer algumas traduções, né, de alguns entendimentos em
em pesquisas, em estudos mais recentes. E aí eu gostaria também de mencionar aqui uma pesquisadora, que talvez alguns de vocês conheçam, que é a professora Andréa Zanella, da Universidade Federal de Santa Catarina, que também é uma importante referência, né? Pouco que eu vinha, antes de entrar aqui com vocês, eu vi um livro dela sobre psicologia social e arte, e aí eu já estou também querendo, e também várias publicações da professora Zanella, que ela trabalha com psicologia social, processos estéticos, políticos, alguma coisa também, né? Mas é uma pesquisadora que eu pretendo também estudar. E aqui foi porque eu propus como uma das atividades, eles produzirem um portfólio, né? E esses portfólios precisariam estar relacionados com algum elemento artístico que eles escolhessem, né? Então, teve a Rafaela Gomes, ela escolheu, a Rafaela e uma outra aluna minha, foi somente ela, escolheu os contos, né? Vejo que agora ela está trabalhando com os contos também, no TCC dela. Uma outra aluna fez um trabalho, acho que sobre filmes, e cada um fez um trabalho específico, né? Um outro fez sobre cinema, teatro, né? Enfim. Então, cada um aqui fez sobre música, cada um utilizando a Andressa e Tessia, a Andressa deve estar por aí também, e cada um dos alunos utilizou um elemento artístico, estético, como um material, né, para construir o seu portfólio. Era um material em slide, porque a gente está no período remoto, né? Então eles apresentaram isso em slide e a gente fez toda uma discussão sobre como tinha sido essa experiência, algumas relações com a teoria, por que escolheram essas materialidades, enfim. Aqui, só um momentinho, minha gente. Tem daqui. Aqui também algumas... Não está chamando qualquer coisa de arte, né? A gente não está chamando qualquer coisa de arte, assim, mas assim, as produções estéticas, os materiais que a gente utiliza, também que compõem, são compostos por imagens, né? Aqui a produção de uma monitora minha, né, a Tessia Andrade. A gente produziu alguns materiais para falar sobre algumas possibilidades de atuação do psicólogo na escola, que estavam em formulários Google, né? Então a gente explorava um material e em seguida a gente enviava para os alunos o formulário, eles iam explorar alguns dos aspectos que a gente ia trabalhar. Aqui também foi uma experiência que a gente fez via formulário Google, né? Utilizando, a partir do texto, né, da Vera Trevisan de Souza, de 2019, a gente utilizou aqui, para cada elemento do texto, a gente utilizou um tipo de manifestação artística, aqui também, né, obras, né, materiais que a gente vai compondo, e eu queria também colocar aqui, fazer um certo destaque, né, claro, mas assim, esse aqui é um material produzido pela Marina Tavares, que eu considero uma artista, né, terminou agora, recentemente, o curso de psicologia, fez estágio na área escolar, e ela produziu imagens que serviram aí, né, como elemento de mediação na comunicação ainda remota com professores de escolas públicas. Então, bom, isso aí, gente, só esse slide aí de Marina dá uma fala, dá uma comunicação aqui com vocês. Então, se quiserem depois terem interesse em conversar com Marina, né, com qualquer um desses autores aí, esses coautores do nosso trabalho, né, mas a Marina fez um trabalho muito interessante com professores de ensino fundamental dos anos finais, e também aqui do lado esquerdo, representando uma roda, né, uma brincadeira de roda, também de uma imagem já conhecida, né. Bom, aqui são alguns produtos, né, que a gente compõe, né, para se comunicar agora no período remoto, né. A gente precisou criar bastantes elementos de comunicação via WhatsApp, via formulário, né, materiais para se comunicar nas escolas, para dizer o que pode fazer o estagiário em psicologia escolar numa modalidade remota. Então, aqui foi chamando as professoras para uma conversa, para um diálogo. Então, a gente cria, né, os cards, né, utilizando cores,
tomando muito cuidado com as imagens. Aqui também foi um outro encontro, né, com diálogo com os professores. Todos esses materiais aqui, né, esse aqui foi um combinado, as crianças não estavam, na época, né, do estágio, as crianças não estavam acessando os encontros remotos, e a gente construiu com a professora esse card, né, explicando aos pais e às crianças como que seria aquele momento, né, das crianças no Meet, numa aulinha remota. Aqui também, todos esses elementos estéticos que a gente constrói, e aqui foi uma experiência de estágio na área da educação infantil, psicologia escolar na área da educação infantil, que foi uma ação com a turma de transição do ensino da educação infantil para o ensino fundamental 1, as crianças iam sair da creche, né, dos CREs, e iam para a escola. Então, a gente utilizou esse desenho, né, esse filminho pequenininho do Calil, né, a mãe explicando, né, que ele agora ia sair da educação infantil, que ele ia para uma escola. Então, a gente passou esse material, um material curtinho para as crianças, e começou com as crianças, isso aí já foi um período presencial, e aqui também explicando um pouco, a partir da música, o caderno, também a entrada da criança na escola. Eu estou sendo muito, muito sintética, porque, de fato, o tempo é curto. Cada slide desse aí dava para a gente fazer uma fala específica. Aqui, algumas das referências que a gente utilizou, achei que, de algum modo, pudesse, né, interessar. E eu estou, enfim, estou à disposição para vocês que quiserem falar comigo. Obrigada pela apresentação, professora. Achei tudo incrível. Eu, particularmente, não conhecia o Vygotsky, acho que é assim que fala o nome dele, mas a gente estava até aqui comparando, pensando, será que seria o Boal da psicologia? Porque é que a gente estuda muito Augusto Boal e o Teatro do Oprimido. Mas achei super interessante. O Vygotsky viveu entre as décadas. Então, o Vygotsky também chegou na psicologia já também trazendo algumas ideias. Alguns pesquisadores vygotskianos de Vygotsky dizem que ele é um revolucionário, né? Porque ele já chegou, ele não era psicólogo, assim, ele não começou pela psicologia, mas ele foi para a psicologia, ele buscou a psicologia na época, né? Exatamente para tentar entender a relação do sujeito com a arte e a produção artística, né? E aí, quando ele chega no início, quando ele chega nesse tempo da psicologia, ele passa a entender que precisaria aí desenvolver outros pressupostos para aquilo que ele desenvolveu como psicologia da arte. É incrível. Obrigada de novo pela fala. Mas para a gente também não alongar muito, vou chamar agora a professora Yasmin. Fique à vontade. Eu fiz um slide, mas eu vou deixar ele só para mim. Para eu ficar olhando vocês também. Quando a gente fala de ensino de arte, me vem duas inquietações. Uma, o que a gente entende por ensino? Então, quando eu falo que vou ensinar, é replicar, ou é dar oportunidades e elaborar contextos para que aquele sujeito ele consiga desenvolver a sua própria linguagem artística. E aí eu acho que Fabiola, né, com o Vygotsky, ela pode até aprofundar isso depois, porque o Vygotsky ele considera que que a linguagem, né, ela se dá na interação com o social, com a cultura. E aí, se eu olhar pelo lado de que a arte é uma forma de ensinar no sentido estrito, de que eu vou ensinar uma pessoa a fazer arte, então eu digo que isso é impossível, porque eu não vou ensinar a fazer arte, eu vou ensinar a replicar arte. E se é uma réplica, será que é arte? Se a pessoa só está reproduzindo o que um outro pensou, o que um outro sentiu, o que um outro quis expressar, o que um outro
E aí é quando eu penso na escola. Então, todo professor, e aí quem fala isso é Tardif, ele fala o seguinte, de que o professor, ele é um profissional muito interessante, porque ele vai para o ambiente ser um profissional que ele passou a vida inteira ali. Então, é como se ele ascendesse numa classe social de professores, está entendendo? Então, você sempre foi um aluno, e dentro, a maioria de nós vem de uma educação tradicional, então você deixa de ser um mandado, um que obedecia, um que tinha que seguir as normas, e agora você vai estabelecer essas normas. Então, você ascende, então você é aquele que tem a voz, aquele que pode falar. E pelo fato da gente estar na escola, a gente acha que conhece tudo que acontece na escola. E isso não é verdade. E por que isso não é verdade? Porque quando a gente vira professor, a gente lida com várias coisas que, como aluno, a gente não tinha essa percepção. E aí, voltando para um pouquinho da minha história de vida, eu gostaria muito que nesse momento, né, após a gente conversasse, e aí também o propósito de não trazer slide para esse momento, porque eu me lembrei muito do ensinamento de uma educadora chamada Kêmila Batista, que ela diz que hoje em dia, na sociedade letrada, a gente só considera o que está escrito e a gente desvaloriza o que é dito. Então, por a gente achar que aquilo que está sendo dito eu vou encontrar escrito, eu não escuto. Porque a gente pressupõe de que aquilo vai estar em algum lugar. E ela é uma contadora de história, ela conta, a maioria do repertório dela vem de histórias de terreiro. E ela diz que ela não vai transformar em livro, que ela não vai fazer vídeo, que quem quiser escutar, que pare e escute ela naquele momento. E eu acho isso muito precioso, porque às vezes na escola e na academia a gente só dá valor ao que é escrito, a gente não dá valor ao que é oral e ao que vem da experiência. A experiência diz alguma coisa. E com isso eu não estou dizendo que a produção científica não é importante, que ela não deve existir. Claro que deve existir, sim, a tecnologia que permite que esse conhecimento de hoje ele seja passado para frente. Assim como algumas obras de arte. Então, Édipo, que foi escrito há não sei quantos séculos, a gente pode ter acesso agora, né? Então, é importante esse registro, mas também é importante parar e escutar. E aí, retomando a escola, né? Eu conheci algumas pessoas do teatro político em outro momento, em outra formação, e aí uma das angústias na época do teatro político é como chegar com o teatro político na escola, né? E aí são angústias que eu também, como professora, passo de como levar a arte para a escola. Só que a partir da experiência do PUA, minha visão de arte mudou completamente. Porque na minha família, que vem de tradição de divulgação e fomento da cultura popular, de bonequeiro, de mulengueiro, de batuqueiro, então as pessoas pensavam, na minha família tinha muito discurso que eu encontrei em outros lugares, nós vamos levar a cultura, nós vamos levar a arte popular. Como se naquele lugar, como se na escola não existisse isso. Isso também não é verdade. Porque os sujeitos que estão lá, eles têm uma história de vida. Eles têm vivências com arte. E muitas vezes, a gente como professor, a gente tem nossas afinidades com arte, e nosso egocentrismo faz que a gente queira que nossos alunos gostem do mesmo tipo de arte que a gente. Então, eu conversando ontem com meu esposo, eu digo, caramba, meu tio era muito preconceituoso, viu? Porque ele disse que Racionais não tinha estética. Vocês conhecem Racionais MC? Pronto, ele dizia que era não considerava arte, isso mamulengueiro, batuqueiro, né? De ir na comunidade, da gente do nada fazer um evento e dizia, não, eles não têm estética, não. Porque é uma coisa muito crua, sabe? Então, para mim, a arte tem que ser uma coisa mais bonita. Mas o que é esse mais bonito? O que é esse mais belo? Quando eu fui para Canhotinho, que eu fui contratada para ser oficineira de dança popular, a secretária me recebeu dizendo, graças a Deus, aqui vai ter cultura. Eu ia dar aula de frevo, maracatu e ciranda. No PET Projovem, que não existe, quer dizer, o Projovem existe, mas o PET não existe mais, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, ela dizia, graças a Deus, aqui vai ter cultura, porque aqui em Canhotinho não tem cultura. Como é que pode numa cidade não ter cultura?
E eu assimilava esse discurso achando tudo isso normal. Então, como professores, né, que alguns aqui somos, e como os alunos, pesquisadores em formação, e falando de ensino, e quando a gente, o que eu queria trazer de foco para essa conversa, é que quando a gente for para a escola, a gente vá com muito cuidado e muito respeito às pessoas que estão lá, sabe? Que eu acho que é isso que muitas vezes falta, porque a gente vai achando que lá não tem, uma dinâmica saudável institucional, que lá não tem produção de arte, que lá não tem produção de cultura, que lá não tem ludicidade, que lá não tem, e a gente sempre vai com o intuito de levar. Mas se a gente colocar outras lentes e escutar, e primeiro conhecer, a gente vai ver que tem. Pode não ser da forma como a gente queria, pode não ser na proporção que a gente queria. E aí, por isso que eu até trouxe as fotos minhas que eu tinha separado no final, de momentos lúdicos. Porque a gente que é professor, saiu agora a BNCC, que é a Base Curricular Nacional, que tem até os aspectos socioemocionais. Não sei se Fabiola tem conhecimento dessa parte do documento que vem dizendo quais habilidades socioemocionais a criança deve desenvolver no ensino fundamental. E aí, então, assim, a gente que é professor é muito tolhido também, porque tem que dar o currículo, tem que dar o programa, e às vezes a gente pode encontrar essa situação que Paulo falou lá no comecinho, do professor dizer como é que eu trabalho lúdico. Se eu tenho que ensinar isso, dentro de tal hora até tal hora, dentro de tal período do ano até tal período do ano, quando é que eu vou trabalhar as emoções? Se eu tenho até de 7 às 11, de 3 às 5. Então, essa conversa, né, eu queria muito trazer esse lado, assim, da sensibilidade, de que a escola ela é um organismo vivo, de que ela não vai dar conta de tudo, porque também, às vezes, vem essa ilusão de que a escola deve ter tudo. A escola deve ter médico, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, todos os tipos de arte, cinema, hip hop, e às vezes não vai dar. Não é que não pode ter, mas dentro, assim, de um pré-currículo, às vezes não cabe, até cronologicamente. Então, assim, e esse olhar do que manifestação artística o aluno vai se identificar, eu acho que deve partir dele. Então, ao mesmo tempo que ter professores de artes na escola a gente ganhou muito, mas também traz o contraponto de ser aquela linguagem que aquele professor se identifica. E o PUA me ajudou muito nisso, muito mesmo, de parar e escutar os meus alunos. O que é que eles gostam? Eu gosto de passinho. Tá, então vamos ver aqui uma apresentação de passinho. Quando os colegas diziam, mas isso não é música. Assim, por que não é música? Não, porque, como eu já ouvi muitos argumentos, não, essa música aí é música de cultura de massa. Aí, quando você vai ver os beats do passinho, é música clássica, que é o que as pessoas endeusam, né? A cultura erudita. Então, como é que no passinho não tem cultura erudita se os beats que eles usam são de músicas eruditas? Então, assim, a gente vai... E por que esse tipo de música não presta? Por que o hip hop não presta? Muitas vezes é colocado. Porque a arte só pode ser a criança pintando no papel, dentro daquele quadrado de preferência sem melar nada. Porque a escola tem que ser sempre esse espaço limpo e claro. Então, são coisas assim, essas reflexões, indagações, inquietações que eu tenho como professora. E aí eu tento levar o lúdico, e aí eu digo que eu tento, porque nem sempre eu consigo. Porque até quando eu digo eu vou levar o lúdico, pode ser que naqueles dias aquela minha proposta não seja a que eles queriam. Então, assim, mas da gente colocar como um princípio da arte o escutar e o olhar atentamente para a história de vida daquelas pessoas. Porque, senão, a gente vai fazer igual os portugueses, vai fazer igual os franceses e vai colonizar. Então, eu quero que as pessoas se manifestem artisticamente assim, eu quero que o produto seja esse, e aí a arte, enquanto expressão do ser humano, vai se perder. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenha feito algum sentido. E espero que contribuam para esses olhares para
quando vocês voltarem aí para a escola, porque se Deus quiser, vai acontecer, né? De vocês estarem presencialmente, fazendo essas intervenções, fazendo oficinas, e ter esse cuidado de muito amor e muito carinho com a escola. Obrigada pela fala, Yasmin. Fez total sentido. Acho que todas as indagações que tu fez, acabou que a gente também ficou refletindo aqui, pensando sobre isso, principalmente nessa questão do lugar que a arte ocupa na escola. Porque a gente, enquanto teatro político, sempre refletiu muito sobre isso, até pelo que tu colocou dessa dificuldade que a gente sente um pouco de chegar na escola, de fazer nosso trabalho, de entender mesmo como é que a gente vai lidar com esses alunos. E aí são indagações que ajudam também a gente a pensar em como conseguir desenvolver isso melhor. Acho que agora a gente pode abrir para perguntas e para comentários, quem quiser. Bela, a gente já tem uma pergunta aqui, e aí até já vou passar a pergunta aqui não sei se é a Radmila que fala, mas e emendar aqui a minha pergunta aqui. Ela coloca assim, como utilizar das artes nesses espaços de ensino superior, e aí em específico nos cursos de psicologia, né? A Radmila perguntou aqui. E eu, assim, complementando aqui a fala da Isabela, e o que a Yasmin também já antecipou a nossa inquietação, né, enquanto grupo de teatro, como a gente trabalha com temas que são, às vezes, né, bem sensíveis, e o nosso objetivo é esse, inclusive, né, apesar do nosso foco ser mais no ensino médio, em termos de escola, né, e não no ensino fundamental, até pelo receio, né, eu tenho 2 meninos pequenos, e sei o tanto que é difícil, às vezes, você conversar alguns assuntos mais complexos com eles, né. Agora, uma coisa é a forma que eu falo com meus filhos, outra coisa é como eu falo com crianças que não têm essa, né, filhos de outras pessoas, que não tem que eu não tenho essa liberdade, inclusive, né? Enquanto que alunos de ensino médio a gente considera que já são adolescentes, já tem mais do que adolescentes, né? Eles já têm 15, 16 anos, já teria mais possibilidade de uma conversa um pouco mais aberta. E a nossa preocupação, e aí antecipando, né, e já pedindo ajuda aí para vocês três, é porque como a gente trabalha com questões complexas, né, e a gente pensa que a arte, esse é o sentido do meio, né? A arte é um meio de facilitar para nós a conexão humana, né? de nos conectar com esses alunos, e não só com os alunos, né? Especificamente o tema da palestra é o ensino público, mas a gente leva nossas peças também para sindicatos, outras instituições, né? Mas, no caso, nossa preocupação são justamente os adolescentes. Como a arte é uma forma de conexão humana, né? E especificamente no ensino público a gente trata, né? Trabalha com pessoas, com adolescentes que já estão aí em vulnerabilidade muitas vezes, né? Acreditando na arte aí como uma forma de facilitar o aprendizado e fomentar um debate. Só que é uma grande preocupação nossa, né? De como fazer isso, né? Só para dar um exemplo concreto, a gente trabalhou durante um ano com o tema depressão, né? E era uma peça bem, assim, eram 3 pequenas peças, né? 3 esquetes, e a primeira dela era bem pesada, assim, era bem chocante, era para chamar a atenção, né? E a gente ficou com muito receio, né? Inclusive, depois a gente achou que para levar essa peça a gente precisaria sempre ter um psicólogo do lado, porque isso suscitou, e a gente, óbvio que era o nosso interesse, mas fomentou debates e adolescentes específicos de uma escola falando abertamente dos problemas deles, né? E isso foi uma coisa que nos... Assim, eu achei que o saldo foi bem positivo, mas eu fiquei com medo, né? De até que ponto a gente tem essa preparação, esse conhecimento psicológico para alcançar, até que ponto a nossa fala... Né, no nosso grupo tinha alunos com depressão, então eles tinham, digamos, um lugar de fala, eles poderiam falar a experiência deles, né? Mas essa é a nossa preocupação, porque a arte ela facilita essa conexão,
mas existe um limite aí nessa conexão, que muitas vezes há um risco, né? E, principalmente quando você trabalha prestando sensível. Então, assim, a pergunta da Radmila, que é perguntando como usar a arte nesse espaço de ensino superior, específico no curso de psicologia, a minha pergunta é meio que o inverso: como que usar da psicologia e como que usar essa arte de forma segura, no sentido de não atrapalhar mais do que ajudar, digamos assim, esses estudantes, né? E aí, Radmila, já dando a minha resposta, né, a forma como eu uso a arte no ensino superior, que eu acho que é o que o grupo de teatro faz, o Paulo Compua faz também, é um momento que eu já falo com os meninos, né? Vocês estão aqui, esse é um ambiente de segurança, é um ambiente que você tem que criar confiança, e eu acredito que o resultado é muito libertador, né? E muito produtivo no sentido de criar cidadãos, né? E criar cidadãos preparados, não só no meu curso, que é Relações Internacionais, não só formados em Relações Internacionais, mas preparados como um objetivo, né? Os seres humanos melhores, no final das contas, né? Eu acho que isso a arte ajuda. Mas, enfim, deixa aí para o pessoal responder. Eu posso compartilhar algumas questões. Fabiola, está um pouco baixo. Não sei se é só para mim. Melhorou agora? Acho que é esse negócio aqui. Então, obrigada, então. Veja, no caso do ensino superior, né, Radmila, eu dei alguns exemplos de como que essa arte ela vai sendo, de algum modo, né, vivenciada, e como que a gente pode integrar, né, e discutir algumas questões em relação não discutir a arte, a gente não discute arte, não dou aula sobre arte, não é essa a minha formação, né, mas como a arte ela pode ser um elemento, né, disparador, e que ele possa promover conscientização, né, enfim, reflexão, também a partir desse referencial que eu utilizo, se sustenta também que a arte ela tem esse potencial, tem uma potência, né, também, né, de provocar a circulação de falas, de afetos, enfim. Mas na escola, né, Mariana, quando a gente entra na escola, né, o psicólogo escolar, tem alunas minhas aqui que devem saber do que eu estou falando, né, que estão fazendo a disciplina comigo agora. Quando a gente entra na escola, tem uma coisa que a gente precisa fazer, que é o mapeamento institucional, né, que é buscar saber que lugar é aquele, que escola é aquela, quem são as pessoas que estão ali, quais são os serviços de apoio, quem é aquela comunidade, conhecer os professores, conhecer o projeto político-pedagógico, enfim. Então, a gente começa por aí, né? Então, assim, primeiro que a gente precisa fazer, no nosso caso, vamos saber quem a gente, onde a gente está, com quem a gente está, né? E porque, assim, não é qualquer materialidade, não é qualquer manifestação estética que vai ter que vai, vamos dizer assim, de algum modo, funcionar, vamos dizer assim, para aquela atividade que o psicólogo vai estar propondo. A gente tem relatos na literatura, por exemplo, de uma pesquisa em intervenção que foi feita em que uma pesquisadora psicóloga planejou a utilização de música com um grupo de professores para uma determinada demanda que surgiu, e ela diz, olha, essa manifestação estética ela não teve, né, ela não afetou, ela não mobilizou o grupo em prol de uma discussão, de fazer circulação dos sentidos, né, enfim. Então, é muito importante a gente saber com quem a gente vai estar trabalhando, que lugar é esse. Por exemplo, vocês falaram uma coisa muito interessante, a linguagem que a gente usa na educação infantil, as produções, o tempo das coisas na educação infantil é completamente diferente do tempo das mediações que podem ser feitas para jovem adulto, né, o último ciclo os últimos anos de ensino fundamental 1 para o fundamental 2, esses processos de transição escolar, a gente vem trabalhando muito também, utilizando aí
a linguagem do adolescente, a linguagem daquele grupo. Então, é muito importante fazer observações desses jovens nos diversos espaços, nos pátios abertos, nos recreios, nas aulas de artes, nas aulas de educação física, conversar com os professores, observar esses alunos e ouvir, né, o jovem para saber o que ele quer, o que ele sabe, né, qual é a pegada, né, qual é o que ele gosta de fazer, né? Então, a gente teve um grupo com que a gente trabalhou, já faz um tempo, a gente trabalhou com paródia, fez paródia, né? Então, assim, e trouxe muito, né, a meninada. Com turmas de uma outra escola de ensino fundamental, a gente fez fez um molde de uma tela de celular, né, porque a meninada lá no WhatsApp, não sei o quê, a gente fez uma tela de celular e a gente começou a estabelecer umas comunicações, começou a fazer um trabalho articulado com o professor, transversalizando o que estava acontecendo, né? Então, de fato, há temas, questões que precisam ser muito planejadas. Por exemplo, essa questão do uso de uma materialidade mediadora, da arte, não é algo que eu digo, olha, vocês vão fazer tal coisa, não é assim. Então, o estudante precisa estudar os textos, precisa entender por que ele vai usar, o que ele vai usar, como, quando, com quem, né? E se é o tempo, se é aquele momento, é o momento de utilizar, né? Então, essas questões, elas são muito, realmente, então a gente tem que planejar, tem que estudar. Eu mesma fiz esse movimento com alunas minhas que concluíram o estágio, que agora são recém-formadas, dizer, olha, não é agora que a gente vai fazer isso, então a gente vai ter que se debruçar, vai precisar estudar, vai precisar fazer pesquisa, vai ler relatos de experiência, para saber de que modo essa literatura disponível pode nos ajudar a construir algo, né? A gente não faz alguma coisa que o outro fez na outra escola, não. Cada escola é um contexto, uma mesma escola tem muitas escolas dentro dela, então o turno da manhã não tem nada a ver com o turno da tarde, que não tem nada a ver com o turno da noite, os professores são diferentes, a comunidade é diferente, as demandas são diferentes, as expectativas são diferentes, então a gente não pode simplesmente fazer o chamado, né, copiou, colou, né, porque deu certo aqui, eu vou simplesmente formatar para a minha escola aqui em João Pessoa, tal. Não é assim, né? Então é muito importante que quando a gente entra no espaço social como é a escola, que a gente não só busque conhecer, fazer essa imersão mesmo, que lugar é esse? Com quem eu estou falando? Para quem eu estou trabalhando? Quem eu sou? Me apresente, não seja um enigma, né? A gente não pode ser um enigma no espaço coletivo, quando a gente tem uma função, né, de trabalho nesses espaços, né? Então, de fato, que você coloque algo muito, muito complexo mesmo, né? Falar de questões que vão ali para a subjetividade, né? E estar preparado ou ser surpreendido, e como lidar com o fato de ser surpreendido, por exemplo, durante a reunião, com choro, ou com uma manifestação mais efusiva, ou com a negativa de um jovem, de um grupo de jovens que diz, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, né? Como lidar com as contradições, com os silêncios. Então, tudo isso é um processo longo. Então, é isso que eu digo às minhas alunas, a gente está estudando, que eu estou apresentando para vocês aqui, não tem nada assim formatadinho, pronto, acabou. Toda experiência nova, a gente faz um estudo, a gente está num processo de estudo contínuo, porque cada nova experiência é um novo aprendizado, a gente precisa fazer imersões contínuas, né? E nada mais potente do que estar num contexto vivo, né? A escola é um contexto de vida, né? Não é um espaço só de transmissão de conhecimento, embora a função social dela seja, né, prescrita seja essa, mas é um espaço de socialização. Não é à toa que tantas crianças, tantos jovens têm dificuldade, né, e resistem, vamos dizer assim, e tem alguns percalços nesse processo aí de ensino remoto, né? Então, a vivência no ensino remoto, na escolarização do ensino remoto, foi muito importante, se por um lado trouxe e traz, né, muitas situações que precisam ser compreendidas e estudadas, mas também trouxe para aqueles que querem ver, né, a potência, o valor social e histórico da escola, né, e das relações sociais. Né? Então, eu tenho um filho pequeno também, e ele está feliz quando ele vai para a escola, assim, né? Mas, assim, a aula remota para ele era algo, assim, muito... Né? Ele fazia aula remota, porque tinha que fazer aula remota, mas, assim, quando disse assim, eu vou voltar para a escola, assim, ele ficou
né? Ele se aprontou horas, muito antes, né, de dar a hora de ir para a escola. Então, isso mostra, né, que a escola não é só, e é bom que ela seja um palco de contradições, mas ela não é só sofrimento, né? Ela precisa estar lidando aí com, e a gente precisa se fortalecer nesse processo. Então, o que eu acho interessante, gente, nessa perspectiva que a gente vem estudando, é que o nosso lugar aí é de promoção de desenvolvimento, mesmo considerando as contradições e as complexidades que são inerentes de um contexto sociocultural. Então, ninguém está dizendo, olha que coisa linda, está tudo bonito, não. Né? Mas o nosso lugar ali, enquanto psicólogo, é de mediar as relações, entendendo as contradições, entendendo as historicidades e os enraizamentos socioeconômico-políticos dos sujeitos que estão ali. Yasmin? E uma das coisas, assim, que para esse encontro ocorrer, de que Fabíola falou, de conhecer a escola, de participar, uma das coisas, assim, que eu e Paulo conversou muito, não só eu e Paulo, mas também o Pua, é que eu já vi a apresentação do teatro político, né? A que eu vi foi sobre intolerância religiosa. Não vi essa nova ainda. Mas uma das coisas que, quando vem alguma atividade artística, nesse sentido de reflexão mais profunda, que podem trazer catarses, eu acho que e até mesmo quando não é, como é o caso do PUA, que é mais a ludicidade, mas quando a gente já trabalha no PUA com a roda de diálogos, o essencial é ter apoio da gestão. Então, assim, essa é a chave. Se você chegar na escola e o gestor não abraçar aquela situação, não recomendo, sabe por quê? Porque o que é que vai acontecer? Aquele momento vai ficar ali. Vocês apresentaram, vão embora, talvez não deixem nem vocês conversarem com os adolescentes ou as crianças depois, seja aquela coisa ligeirada, eita, já acabou. Tá entendendo? Então, assim, a chave é como você vai sentir os encontros com a gestão. Porque se a gestão não abraçar, vai ser um momento pontual de respiro para a rotina da escola, que é pesada, e pronto. Então, se o intuito é que tenha um diálogo, e aí uma sugestão é, por exemplo, ter um pré-encontro sobre o tema, ter um pós-encontro sobre um tema, sabe? E assim, de realmente conversar sobre isso, de estimular a fala. Eu recomendo, assim, as escolas municipais de João Pessoa, porque tem um psicólogo, tem um assistente social, então tem uma boa equipe de especialistas. Então, se vocês quiserem trabalhar com os anos finais e a gestão abraçar, vocês vão ter uma equipe que possa ajudar. Isso pode fazer parte de um projeto da escola, então vai depender muito como vocês vão ser recebidos, porque se vocês verem que a gestão ela é tradicional, ela não quer que a diversidade seja falada, que ela não quer que esses problemas psicológicos sejam falados e emocionais, se ela não quer que a diferença apareça, vai ser muito difícil, entendeu? E eu digo isso como professora, porque eu já passei por algumas escolas e eu diariamente escuto os professores falando. Então, cada escola tem um estilo de gestão. E a gestão, ela é muito quem abre e quem fecha a porta da escola. Então, às vezes, a gente, professor, a gente até sugere para quebrar, sabe, algumas tradições, mas quem abre a porta e fecha é a gestão, não é o professor. A gente, como professor, a gente que tem um pensamento mais progressista, a gente tenta minar, sabe? Encontrar aquele entrelugar, achar aquela oportunidade, e vem cá, a gente vai meio que resistindo e encontrando os espaços e criando esses espaços, mas se não tiver, não recomendo. Essa é uma preocupação nossa, assim, até assim, dando um exemplo, né? A gente, quando eu montei o projeto, a ideia era atuar justamente em escolas, né? E aí a gente montou a peça Depressão e, sinceramente, eu tentei entrar em contato com todas as escolas de João Pessoa, públicas, né? E a grande maioria nem me respondeu. Ou a gente não conseguia o contato, ligar, e aí falavam que ia passar para o diretor e não chegava.
a gente conseguiu pouquíssimos contatos diretos, e, enfim, como eram peças, a gente precisava de algum espaço, né, para fazer a peça, algumas estavam em reforma, não podia fazer e tal, mas, assim, eu lembro que a gente só conseguiu uma escola, né, e essa uma escola foi interessante, porque foi a estagiária da escola, que tinha visto a peça na UFPB, que entrou em contato e que conseguiu para a gente. Só que a diretora nem me recebeu. A gente foi lá com nossos próprios recursos, né? A escola não precisou mandar nada, nem transporte, nem nada. E a diretora não me respondeu. Assim, eu fui lá conversar com ela e ela, enfim, ela mal olhou para minha cara. E foi exatamente nessa escola que o debate com os alunos foi assim, muito frutífero. A gente pôde passar para eles vários contatos de lugares que pudessem procurar ajuda e tal. Né? Eu não sei se foi a experiência porque era peça sobre depressão, isso, né, pode ter assustado um pouco, mas intolerância religiosa também. A gente foi lá na escola onde funciona a UFPB, foi bem bacana, os meninos participaram muito, mas a maior parte das instituições que nos recebem não são escolas, apesar da gente ter se focado muito. E essas outras instituições nos buscam, é ao contrário da escola, que a gente tem que sair correndo, buscando, e não consegue. Né? Eu cheguei, até já faço o convite aí para o pessoal da psicologia que está aí, tá aí participando, professora Fabíola também, que era algo que a gente sentiu que precisava, de gente com mais conexão aí com a psicologia, que pudesse nos auxiliar nesse processo, e, enfim, que pudesse nos auxiliar com essa, né, com a parte, o pessoal da pedagogia também, a gente estava tentando ver alguma coisa, porque precisa dessa conexão, né? Mas, enfim, Paulo, queria acender a luz aqui. Bom, algumas coisas aí que eu acho que são legais de serem faladas. Então, eu não sei, não sei se tem mais pergunta aí. Ah, não. Bom, enfim, mas eu acho assim, que uma das coisas é a seguinte, o porquê da arte, né? Então, eu vou contar alguns exemplos assim. A gente pode usar a arte como ferramenta para facilitar a aprendizagem. Essa é a primeira questão. Que eu não acho que é essa a preocupação, pelo menos não me parece, do Internacionalmente. A Internacionalmente está querendo levar uma expressão artística para a escola. Mas, então, a pergunta que foi feita foi mais nessa área. A arte como ferramenta para facilitar a aprendizagem. Então, isso aí você pode fazer diversas formas de utilizar a arte. Ou seja, por exemplo, um determinado conteúdo que você vai tratar relações sociais, alguma coisa, sei lá, vou dar um exemplo estúpido aqui, desculpem os psicólogos e psicólogas, é uma família disfuncional, então você vai fazer um teatro, uma representação, não, mas aqui e tal, você pode determinar esse tipo de atividade que você vai ter que procurar a melhor forma, então, ou então colocar uma música introdutória ao tema. Hoje em dia, vocês adoram séries, né? Colocar um pedaço de uma série para discutir algum tema que esteja sendo discutido dentro da psicologia, né? Então, isso é uma forma de levantar. A arte como forma de lidar com emoções, eu acho que talvez aí encontre um pouco a ideia do teatro político, que aí é uma questão assim, que eu acho que tem alguns pontos aí. Por exemplo, a gente acha que isso é muito polêmico que eu vou falar, tá? Mas, ou seja, os psicólogos lidam com emoções, as psicólogas lidam com emoções, mas não são só eles que lidam com emoções e que sabem tratar emoções. Não, emoções a gente tem o tempo todo, né? Então, ou seja, agora, uma das coisas que eu acho que o que a professora Fabíola falou, que é muito correto, eu chamaria de etnografia, o nome, ela falou em mapeamento. Então, a gente, quando vai com o PUL, a gente faz essa etnografia. E uma das partes da etnografia é o que a Yasmin falou. É saber, primeiro, se a gestão abraça. Segundo, quais são os professores
que dialogam com a gente, que podem dialogar. Porque se você só tiver gestão, mas se você não tiver professores, ou então alunos, inclusive, que abracem junto com você, aí a coisa também não anda. Então, eu acho assim, e isso, assim, hoje em dia eu estabeleci uma rede de fofoca fundamental, entende? Então, eu sei mais ou menos, por exemplo, se eu for numa escola, eu sei com quem eu pergunto e falo, naquela escola lá, quem é que é o professor, ou a gestão é legal, então essa rede de fofoca ajuda muito, certo? Eu não deveria falar isso, né? Inclusive está gravando, mas essa rede de fofoca é fundamental. Outra questão é a arte como forma de expressão do corpo, né? Então, aí na psicologia, eu sei que não só Nise da Silveira, como outras pessoas, e tem algumas linhas de psicologia tipicamente que utilizam vegetoterapia e outros, Reich, que utilizam o corpo, a expressão do corpo e a coisa das couraças e tudo mais, a arte ou a expressão corporal como forma de tratar essas questões. Eu acho que é fundamental ou vocês trabalharem com isso ou olharem como isso funciona também, né? Agora, por exemplo, eu acho assim, as experiências que eu tive com arte, inclusive em mini cursos lá na Federal, e eu me lembro muito de um depoimento da Milena, a gente deu um mini curso para o curso de Relações Internacionais, num encontro de Relações Internacionais, e que trabalhou as questões da corporalidade e falando sobre estética e relações internacionais. E uma das coisas que Milena falou, que para mim foi muito marcante, eu sempre trabalhei com teatro, mas com o PUA, eu aprendi a respeitar o corpo do outro. Para mim, eu enlouqueci com essa informação, porque era uma coisa que eu não imaginava que eu estivesse, entre aspas, ensinando. Ou seja, eu posso tocar no corpo do outro, mas eu tenho que ter o respeito pelo toque, né? Como eu toco, porque é fundamental, inclusive, né, em teatro ou em expressões corporais, que eu toque no corpo do outro, mas como eu toco é fundamental pensar. Então, essas articulações são muito importantes. Agora, eu acho assim, o que me toca bastante é o feeling. Eu trabalhei com crianças como é que é? Crianças com algumas incapacidades, né? Pessoas com deficiência. E então, de todo tipo, né? De todo tipo. Crianças autistas, crianças com deficiência física, com deficiência mental e tudo mais. E foi muito louco, porque para cada criança, e aí eu particularizaria mais o que Fabiola falou, muitas vezes para cada pessoa, uma forma de comunicação toca mais do que a outra, né? Então, por exemplo, uma criança autista é uma criança, que vai ser diferente de uma outra criança autista, nossa, então, ou seja, para cada criança eu tinha que pensar uma chegada, uma forma de contato, e uma forma de qual seria a melhor expressão de eu tratar com ela. Uma professora numa sala com 20, 30 alunos vai ter condição de fazer isso? Quase certamente não. Mas se vocês estiverem fazendo um trabalho dentro de uma escola e verificar isso, talvez vocês consigam. Quem é que gostaria de trabalhar com teatro com a gente? E também tem um problema sério que eu acho. Vocês precisam encantar. E eu acho que o encantamento faz parte da arte. O outro detalhe é o seguinte, essa pesquisa pode ajudar um encantamento. Então, por exemplo, o Tortel Poltrona, que é um espanhol, que ele é o criador do Palhaço Sem Fronteira, um catalão, ele foi para o Rio de Janeiro, e eu vi ele fazendo uma apresentação. No meio da apresentação, ele começa a cantar. Do nada, eu vivo com a pureza da resposta das crianças, né? E aí o público puxou, e foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi na arte. Então, outra coisa, às vezes, a gente acha que vai levar um tema muito polêmico para a comunidade. Depende da comunidade, porque tem criança lá que já viu morte fácil, né? Então, por isso que também é muito importante a gente saber até se a temática não vai explorar mais gatilhos dentro deles, ou aquilo vai ser irrelevante, né?
Agora, óbvio que ter profissionais, professores, psicólogos junto, como a Yasmin falou, não é ruim, não, é muito bom. Pode ajudar muito. Eu acho que é importante dizer que para Vygotsky, né, a psicologia do desenvolvimento, eu parto da psicologia do desenvolvimento de base histórico-cultural, não estou fazendo bate e volta, porque eu acho que isso aqui não é ambiente para essas questões, eu só estou explicando um pouco do lugar, né, de onde eu estou partindo, eu disse isso desde o início, mas eu acho que é importante dizer que tanto Vygotsky, Vallon, quanto Piaget, que são três teóricos que influenciam ainda a psicologia do desenvolvimento e a psicologia que adentra nos espaços sociais de educação, eles não separam cognição de afeto. Então, há também ainda uma representação de que o trabalho do psicólogo na escola é trabalhar com o afetivo, que é até um termo que me incomoda, assim, o afetivo, né, o emocional da criança, né, e eu acho interessante, muito interessante a teoria vigotskiana, ou vigotskiana, porque ele vem defender exatamente a ideia de unidade no sujeito, né, nós temos sistemas, funções que são interfuncionais, são profundamente mutáveis, neoformações contínuas, que a gente, nesse processo de desenvolvimento, a gente passa por crises, rupturas, que é o mobilizador do desenvolvimento, então, assim, o conflito, né, a contradição, ela é a mola propulsora do desenvolvimento, é algo que eu acho muito interessante dessa teoria também, porque não é aquela coisa homogênea, né, tudo é ali, todo mundo tende para um mesmo fim, o Vygotsky vai dizer que não, que a cultura ela é fundamental, mas que há um modo específico de cada um se constituir, mas não há essa separação entre afeto e cognição. Não há isso. O psicólogo vai trabalhar com o afetivo, com a parte emocional, e alguém trabalha isso, a psicologia histórico-cultural, a psicologia como um todo, né? Ela já trabalha com essa leitura mais biopsicossocial. Agora, do âmbito, nessa referencial que eu adoto, que eu venho estudando, né, na verdade, estou estudando continuamente, não há essa decisão, essa cisão. E foi exatamente em Psicologia da Arte que Vygotsky, que é um texto do Vygotsky que ficou quase 40 anos, né, sem ser explorado pela literatura científica, de acordo com o Gonzalez Rey, até porque o Vygotsky, nessa obra, ele vai falar daquilo que no campo da psicologia, no início do século XX, não era considerado científico, ele vai falar de emoção, de fantasia, de desejo, de vontade, que era algo que na época, no início do século XX, a psicologia estava numa outra forma, né, de construção científica, e aí esse livro, Psicologia da Arte, ele tem um impacto também para os pesquisadores que estudam esse autor, né, porque ele traz exatamente essa síntese, né? Essa síntese desse sujeito que ele não é uma parte dele é afetiva, outra parte dele é cognitiva, outra parte não. As funções psíquicas, elas estão todas num processo, né, de constituição recíproca, mútua, sistêmica, né? Então não existe essa coisa assim, o psicólogo na escola vai trabalhar com essa parte aí. Não. A gente trabalha com as relações que se estabelecem. Essas relações, elas envolvem comportamento, atitude, afeto, valor, crença, né? Sujeitos múltiplos e com enraizamentos e com subjetividades diversas, né? Então, acho muito importante dizer isso também, porque para quem não está estudando a psicologia, para quem não se formou psicólogo, de algum modo, há sempre representações que se constroem. Às vezes isso é alimentado ou é reforçado em alguns contextos ou por alguns profissionais, mas aqui eu estou partindo dessa matriz histórico-cultural que tem uma base no materialismo histórico-dialético, né? E que vem exatamente também provocar toda uma revolução no modo de explicar o sujeito, né? E que é incrivelmente atual. É impressionante como você lê o Vygotsky, parece que é inacreditável como é que alguém que construiu uma teoria nas décadas de 20 e 30 do século passado, ainda hoje é resgatado e ainda hoje é estudado. Eu fiquei sabendo recentemente que ainda existe todo um compilado, um arcabouço teórico desse autor a ser traduzido, né? Tem pesquisadores brasileiros e internacionais que já
têm já tiveram contato com a filha do Vygotsky, mais recentemente com a neta do Vygotsky, então eu estou ávida, né, particularmente, me permita compartilhar com vocês, eu estou ávida para acessar esses escritos e continuar aprendendo com esse autor, né? Eu acho que é o lugar que a gente precisa estar, o que eu me coloco sempre é o lugar de quem está aprendendo, né? E a escola, ela é muito potente nessa coisa de mostrar para a gente o tempo todo que a gente precisa estar sempre respeitando aquilo que existia, a história de cada processo, né? E como que a gente entra lá e a gente sai de lá em algum momento. Eu estou me colocando mais, né, nesse espaço aí como supervisora. Há um momento que a gente entra, a escola já existia, alguns processos já estavam em curso. Quando a gente sai, quando a gente conclui o estágio, essa escola continua lá, mas a gente espera que, de algum modo, a gente tenha colaborado para algumas situações, né, e para deixar aí algumas reflexões nesse percurso. Obrigada, Fabíola. Abrindo aqui, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, levantar a mãozinha aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou os palestrantes também, né? Claro. Eu amo Vygotsky. Só que eu não estudei essa parte de desenvolvimento geral, né? Como eu sou alfabetizadora, a gente tá tentando trazer muito para a rede a visão histórico-cultural da alfabetização, né? Através do letramento. Que aí é como você alfabetiza numa perspectiva histórico-cultural, né? De que o aluno ele está dentro de uma cultura letrada e esse letramento ele vai se dar a partir dessas experiências, né? Enfim, só para dizer isso, professora. Para encerrar. Obrigada, Yasmin. Tô vendo aqui. Então tá, gente. Imagino que ninguém tenha mais perguntas aqui, né? E também, dado que já temos aí 2 horas quase que estamos aqui conversando, Isabela, não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu queria agradecer ao Paulo, Fabíola e Yasmin aí por participarem com a gente. E agradeço poder contar, né? Porque o teatro ele vai estar inevitavelmente se reinventando, né? Quando a gente retornar para esse mundo, deixar esse mundo virtual um pouco de lado, né? E retornar no presencial. E essas palestras estão sendo assim essenciais para a gente repensar nossas atividades, né? Queria agradecer muito a conversa de hoje. Isabela? Bela? Deu algum erro aí? Então... Tá certo. Então, se, né, vocês palestrantes quiserem falar alguma última coisa, está aberto aí o microfone para todo mundo. Queria só agradecer a Mariana, a Isabela, pelo convite, né? Espero que a minha fala não tenha sido muito distante do que vocês, enfim, do convite que foi feito e pela oportunidade também de compartilhar um pouco do que eu venho estudando. Agradecer especialmente aos meus alunos, né, que vêm comigo nessa trajetória, sem elas e eles, né, entrando comigo aí nas minhas discussões, compartilhando reflexões, pesquisas. Então, queria aproveitar esse momento para agradecer pela parceria, para mim, muito potente dos meus alunos, né, que vêm me ajudando nesse processo aí, e são os meus companheiros de reflexões, de ensaios. Agradecer a vocês e esperando também que, de algum modo, a minha participação tenha colaborado. Muito obrigada. Até falar, Fabíola, eu acho que serviu ao menos para aproximar o pessoal da psicologia com o pessoal do teatro, né? Eu espero que isso continue aí no próximo ano também. Paulo e Yasmin? Mariana, só rapidinho, me permita sugerir a leitura dos textos da Andrea Zanella. Ela trabalha com psicologia social, arte, política. Talvez, né, eu não sou estudiosa dessa autora, mas talvez seja... ela é psicóloga, né? Mas
mas não é mais, né? Porque é de outro campo. Pode ser que tenha alguma contribuição. Ela trabalha muito com educação estética, né? Mas nessa dimensão mais sociocrítica, uma leitura mais crítica, social. Pode ser que, de algum modo, interesse a vocês. Obrigada, Fabi. Vou lá, então, falar antes de tu, Paulo. Tu fecha depois. Eu também quero agradecer. Eu acho muito importante esse momento de abrir a escuta para o professor, né? Eu acho muito importante, porque sempre falam tantas coisas para a gente, né? E poucas vezes a gente tem um exercício de ser escutado. Então, para mim, foi muito importante e muito simbólico esse momento de escuta, de troca. Precisando, estou aqui, Mariana Palhaça, ela tem meu contato. A gente tem muitos projetos para gestão nesse novo período. As escolas já estão voltando algumas, então, precisando de ajuda, de parceria, podem entrar em contato comigo e eu vou fazer o possível para que vocês consigam ir para a escola, que essa vivência, né, o teatro dentro da escola é muito significativo. E importante no sentido de que, infelizmente, o direito a ver a arte como um produto, nem todas as crianças ainda da rede pública têm acesso, a não ser em ações pontuais. Então, além da reflexão que vocês querem trazer sobre esses conflitos emocionais que as pessoas passam, né, em relação à depressão, ansiedade e outras coisas, é também importante para eles terem essa experiência com teatro. Então, precisando de ajuda, eu estou aqui. Pode me colocar na rede da fofoca. A Yasmin é mais que a rede da fofoca, né? Ela está na secretaria, então, e ela conhece muitas escolas também, então vale a pena. Apesar de fazer parte da rede da fofoca também, né? Não vamos negar. Mas eu agradeço a oportunidade e me coloco realmente à disposição, né? Como pessoa e como projeto, né? Para o que vocês precisarem. Na verdade, a Federal da Paraíba foi a primeira que nos chamou por meio da professora Xamã para fazer o curso de arte RI, né? A partir daí começou todo um movimento muito legal. Acho que foi 2015, se eu não me engano. Faz tempo já. Então é um prazer estar com vocês. Tá? Muito obrigado. É isso, gente. Agradeço a participação de todo mundo aqui que assistiu e espero poder contar com vocês, né, posteriormente em nossas próximas atividades. Bela, se você conseguir falar, se você quiser despedir, senão está despedido. Mas só para agradecer mesmo aos palestrantes, foi uma palestra riquíssima. Para todo mundo que está aqui, principalmente para a gente do teatro, que vai precisar, na verdade, se reinventar e procurar alternativas de como agir no próximo ano. Então, todas essas palestras que a gente vem realizando estão sendo bastante importantes. Então, obrigada pelas falas de vocês e obrigada a todo mundo que participou e ficou até o final. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Pode parar a gravação, Bela, por favor. Mariana,